Oi, gente, tudo bem? Quero falar hoje um pouquinho sobre o resultado das eleições. E o título desse vídeo é Deus pode estar com Lula. Você já pensou nisso? Se você quiser entender o que eu quero dizer com isso, assista até o final, tá? Gente, Deus pode estar com Lula de fato por duas razões. Primeira, para correção do seu povo, para punição. E segundo, por ser a melhor opção. São duas opções que a gente tem. Então vamos explorar um pouquinho a primeira possibilidade. Lá em Daniel, capítulo 9, olha que interessante. Aqui Daniel está vivendo o cativeiro babilônico, tá? Então Daniel está no meio do cativeiro da Babilônia, exilado com o seu povo, com o povo de Israel. E olha o que ele diz, Daniel 9,13. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à sua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós. O Senhor trouxe desgraça sobre nós, disse Daniel. Pois ele é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não temos dado atenção. Então, Deus puniu o povo de Israel porque eles se desviaram da verdade. Então, para um Deus amoroso que quer que as pessoas passem a eternidade ao seu lado, uma tribulação, uma correção, uma doença, algo momentâneo, é muito inferior a um bem maior que a gente pode desfrutar se a gente se arrepender com esse mal. Então é por isso que o próprio livro de Isaías diz que Deus produz o bem e o mal. O mal ali é num sentido não moral, mas é num sentido circunstancial. Deus cria oportunidades ou cria possibilidades de coisas ruins para acontecerem conosco para um bem maior. Por quê? Porque nós somos influenciados pela queda e nós, às vezes, só acordamos quando sofremos, né? C.S. Lewis já dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Então Deus ele quer desfrutar, ele quer que a gente desfrute do bem maior da existência, que é estar ao seu lado eternamente. E se apenas o sofrimento nos levar a acordar e a aceitá-lo como Salvador e a ter uma vida de santidade com Ele e viver eternamente, ele lança mão disso. E é por isso que ele levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico. E aí, quando a gente olha para a igreja hoje, a gente vê a teologia da prosperidade, por exemplo, é uma teologia que reina soberana na igreja. Se você perguntar 10 cristãos, 9 acreditam que um cristão pode ser rico, que um cristão pode acumular tesouro na terra. Então, gente, eu acho que Deus pode estar nos querendo mostrar, Deus pode estar querendo nos mostrar exatamente isso. Olha, eu coloquei vocês como embaixadores da terra, né? Como Paulo fala em 2 Coríntios 5:20. Vocês são os embaixadores da terra. O governo ele faz parte disso, porém a responsabilidade é de vocês. Não, vocês não podem terceirizar para o governo. Então Deus pode estar querendo nos corrigir e mostrar que nós pessoalmente somos responsáveis pelo cuidado, pela regência da terra, não só os governos, porque os governos também são estabelecidos por Deus. Então, nós pessoalmente, o que nós temos não é nosso, as nossas finanças não são nossas, elas têm que estar a serviço do reino. Então, além de não poder acumular, a gente deve produzir riqueza e usar isso para o bem da sociedade, para o bem comum e partilhar isso, né? Então, meus amigos, eu acho que essa é uma primeira possibilidade. E Deus pode estar querendo também provar nossa resiliência. Se a igreja está acordando para a sua influência no mundo real, no mundo material, vamos ver se nós vamos ser. Deus pode estar querendo ver se a gente vai ser de fato resiliente e continuar nessa influência positiva, seja na política, seja em criar bons filhos, para criar bons filhos para o mundo, para abençoar o mundo. Então, isso pode ser um teste para a gente. E a outra possibilidade, que eu não acredito, né, e exatamente foi por isso que eu achei que o Bolsonaro era uma opção mais viável, menos prejudicial, que quem sabe o Lula é melhor de fato. Quem sabe, e aí outro texto que eu queria ler,
que deve nos dar essa humildade epistemológica, né? Essa humildade de entender que podemos estar errados. Acreditar que a gente tem a verdade não é soberba. Soberba é imaginar que não existe possibilidade da gente estar errado. Então eu acho que essa é a leitura mais correta do cenário hoje. Porém, eu tenho a humildade epistemológica de saber que talvez eu não esteja com a razão. E o texto que eu queria ler, João 9,16, diz o seguinte: alguns fariseus disseram, esse homem, falando de Jesus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então os fariseus tinham certeza que Jesus não era de Deus. Por quê? Porque Jesus curava no sábado. E na ideia deles, aquilo ali era um trabalho que não poderia ser feito no sábado. Ou seja, esse equívoco teológico deles fez com que eles negassem o Salvador. Então, gente, esse é um exemplo que mostra que a gente tem que tomar cuidado com as nossas interpretações. Eu acho que a minha leitura do mundo é a correta. Porém, eu não posso ser arrogante e achar que não existe possibilidade de eu estar errado. Vá que as armas, a posse, a liberação das armas, iria dar problema. Não deu até agora, o número de mortes caiu, mortes violentas, beleza. Mas vai que as coisas iam sendo mais liberadas e viria a dar problema no futuro. Vá que de fato o Lula é melhor para a pobreza, né? Não foi isso que a gente viu. 2003 era 27% de pobreza. 2017, no final do governo da Dilma, tinham 26% de pobreza. Então, em 14 anos, caiu apenas 1%. No governo do Bolsonaro, por causa da pandemia, inclusive, claro, subiu para 29%, subiu 3%. Então, assim, a gente não tem dados objetivos para afirmar nem que o Lula acabou com a pobreza e nem que o Bolsonaro, que é a política econômica mais liberal, ajudou a diminuir a pobreza. Teve um pequeno aumento, mas também teve pandemia e guerra. Então, não dá para atribuir também o aumento à gestão dele. Então, vá que de fato o Lula traga melhoras para a pobreza no país nesse momento. Vá que de fato a reeleição do Bolsonaro traria mais prejuízos à igreja, por causa dessa relação mais próxima que ele tem com a igreja. E muitos de fato achavam que ele era o Messias, muitos de fato não enxergavam problemas nele, como o histórico dele na política, as falas deles agressivas, a questão de achar que bandido bom é bandido morto, esse acordo com o Centrão, vários problemas, essa questão ambiental que vem aumentando o desmatamento. Vá que ele iria ser pior nesses pontos e o Lula vai ser melhor para o desmatamento, para a questão ambiental, enfim. Gente, são possibilidades. Eu não enxergo isso hoje, mas eu tenho a humildade de entender que eu posso estar errado. Eu não vejo isso ainda, não vejo dados objetivos, não vejo argumentos bíblicos, mas quem sabe, né? Então, isso não tem a ver com concordar. O fato de Deus poder ter escolhido o Lula achando que ele seria melhor que o Bolsonaro, não tem a ver com Deus passar pano para os erros do Lula, para a corrupção, não é nada disso. Deus usou Davi, mesmo Davi cometendo alguns erros, mas ele se arrependia. Então, não existe ser humano perfeito. A questão é que Deus olha um todo, Deus olha daqui 10, 20, 100 anos, Deus ele vê muito acima da gente. Então, a soberania de Deus ela está acima de tudo, tá bom? Então, guarde o seu coração, não deixe a desconfiança tomar o seu coração, a falta de esperança. O nosso reino não é desse mundo, nós aguardamos um reino vindouro e devemos agir nesse mundo sim, porém Deus é soberano sobre tudo isso e a melhor coisa, a nossa vida já está ganha. O que a gente vai fazer daqui para frente é só apenas estabelecer e ser embaixadores do reino aqui na terra e tentar levar o máximo de pessoas junto conosco. Mas a vida já está ganha. A gente não depende de um governo para ganhar a vida, porque a vida eterna já está ganha. O sustento já está garantido. Ele prometeu que se a gente buscasse o reino, as coisas que a gente necessita, que nós necessitamos, já estão garantidas. Então está tudo certo, né? Por mais que venha pioras de fato, como a primeira possibilidade, por mais que seja correção, a vida está ganha. Jesus veio para nos dar a vida eterna, e é isso que importa. O final é o que importa, tá bom? Então guarde o seu coração em Cristo e não deixe de desanimar por tribulações nessa terra, tá bom? Mesmo que seja por causa de um governante. Deus abençoe vocês.